Tá, você começou esse movimento dos empreendedores em Goiânia por causa que você era empreendedor? Qual que foi a nascente desse movimento aí? Quando eu fui trabalhar com vendas, trabalhei com vendas, comecei com 14 anos na Editora Globo. Aí dos 14 aos 16, que eu ainda estava estudando, aquela coisa toda, né, quase 17, eu era medíocre, assim, vendia, ganhava já relativamente, assim, 3 salários mínimos por mês, mas nessa fase da vida. Aí quando eu terminei o ensino médio, eu resolvi não fazer faculdade, porque eu queria ser vendedor, porque eu via quanto que os vendedores Sim. que dedicavam e era profissional ganhavam. Aí eu fui me dedicar a estudar sobre vendas, gestão de equipe, esse tipo de coisa, empreendedorismo. Então eu gastei um bom tempo ali estudando, foram 5 anos e meio, literalmente, fazendo um monte de cursos, treinamento, livros e aquela coisa toda, e comecei a crescer. Aí, como vendedor, eu cresci muito, né? A gente tinha mais de 2.000 vendedores na Editora Globo no Brasil. Eu fui campeão nacional 18 vezes. Que é isso? Muita coisa. E coloquei o recorde, que eu falei, eu não faço não, porque eu bati o recorde em 2001 e ele só foi superado em 2017. Que Você isso? vê o tanto que foi desproporcional o resultado. Foi grande. Então eu tornei um bom vendedor. E como gerente também tive muito resultado com a minha equipe, depois como representante também. E comecei a empreender naquela coisa, mas sempre estudando muito. Eu sempre tive uma clareza, que é o seguinte, a capacitação te dá ferramentas. Sim. Para que você faça cada vez melhor, tenha um resultado mais satisfatório, gastando menos Sabedoria. recursos, tudo Sabedoria é saber, né? É. Quem sabe... E olhando especificamente para a sabedoria, ela destrincha, né? Quando você olha, você dá um zoom nela, assim, aí a palavra fala, pede sabedoria para Deus, que todo mundo que reconhece que necessita vai receber de graça, mas busca o conhecimento e paga por ele, porque ele vale mais do que o ouro e a prata. Então, o que eu tenho, até ensino sobre isso. A sabedoria conquista e o conhecimento administra. Qual que é o problema de muita gente que pede para Deus abençoar, prosperar? Ele vai prosperar, Sim. mas depois ele perde, porque não sabe administrar. Aí o gráfico da vida é altos e baixos, parece um medidor de batimento cardíaco, né? E aí o que Deus quer? Que você seja constante como Cristo. Quando você olha o gráfico da vida de Jesus, é um constante crescimento, não tem altos e baixos. É cada vez melhor, milagres cada vez maiores, mais gente sendo alcançada. E aí, então, eu bato muito nessa tecla. Sempre bati desde os primórdios com a minha equipe. Aí, quando eu venho para o contexto da igreja, converti, estou cuidando de gente, aí eu ficava vendo as coisas que os irmãos erravam, assim, que para mim eram tão primordiais no empreendedorismo, na gestão de um negócio. Você já tinha passado por aquilo. Né? E aí eu ficava, Jesus, pô, Deus, não é possível que eu não tava vendo. Aí, como discipulador, em 2011, 2012, eu comecei a reunir os irmãos que andavam no meu discipulado e eram empresários. Eu tinha dentro do meu discipulado 70 empreendedores. E aí eu comecei a reunir, primeira reunião, sucesso total, deu 12. E aí eu comecei a dar dicas, literalmente dar dicas para eles, como que eles poderiam melhorar, ter mais resultado, administrar melhor, mas também com uma visão de conectar para fazer negócios, porque se comprar uns dos outros aqui, a gente fortalece e vai desconectando da economia externa, né? Vamos criar uma economia interna aqui, uma visão macroeconômica, né? Começa micro e vira macro. E aí começou a dar certo demais, porque aí os irmãos começaram a prosperar, as coisas começaram a acontecer, os testemunhos começaram a nascer. Aí isso foi em junho de 2012, a primeira reunião. Aí quando foi em julho de 2013, já tinha um ano, o pastor Naor resolveu abrir para a cidade toda, fazer um evento para convidar os empresários de Goiânia. Aí a gente já reuniu mais de 800 irmãos nessa. Olha. Então começou 12, mas um ano depois já tinha mais de 800. E aí começou com esse alvo de conectar os irmãos, de capacitá-los, de gerar unidade, né, trazer clareza do propósito, do porquê que eles estão empreendendo, porquê que Deus colocou na mão deles. Porque para mim, acho que uma das pessoas que tem a maior oportunidade de ganhar gente para Jesus é o empresário. Sim. Pela posição que ele está, a relevância, a influência, tudo isso. Então ele pode ganhar os funcionários, ele pode ganhar outros empresários, ele pode ganhar vizinhos, familiares, porque ele tem ali algo que o destaca, que o promove. Então, se ele entende isso, clareia e ele resolve ir nesse rumo, ele tem resultados assim, extraordinários, né? Evangelísticos. E, inevitavelmente, vai prosperar. Sim. E aí isso começou a dar certo demais. Aí, de lá para cá, foi crescendo, começamos a transformar essa reunião
em uma reunião mensal, reunindo esses irmãos, café da manhã, testemunhos, networking, capacitação, oração, ministração, muita gente assim, porque o empresário ele passa pressões que são maiores do que quem tem um salário mínimo. Sim. Porque às vezes, se ele quebrar, um monte de gente quebra junto, né? E aí, debaixo dessas pressões, o diabo convence que ele tem que acabar com a vida. Então, muitas ocasiões, fazendo apelo para quem estava pensando em suicídio, irmãos nem ia à frente, eles se jogassem, gritando, coisas assim, muito marcantes, né? Gente que tinha 600 funcionários, que estava pensando em dar um tiro na cabeça. A pressão é muito grande, A né? pressão. Eu lembro do caso de um irmão que o dente dele explodiu, de tanto que ele estava debaixo de pressão, né? Porque, literalmente, assim, né? Muito ataque. E aí, ministrando para empreender em paz, ter clareza de propósito, tudo isso é muito satisfatório, porque aí você vai vendo o mesmo irmão crescendo, tendo até problemas, às vezes, até maiores, porque faz parte de quando você empreende, tem problemas, tem coisas que acontecem. Mas no descanso, com Deus tomando a frente, resolvendo. Aí eu brinco falando que em vez dos dentes estourar, foi colocar agora um de porcelana bonito, sorrisão melhorou demais e tá desfrutando. E aí os resultados foram surgindo, muito testemunho. Então hoje em Goiânia são 3.600 empresários que fazem parte dos empreendedores radicais. A gente já está em 11 países dos 35 que a videira chegou, né? Que já estão reunindo, fazendo trabalho, são mais de 200 cidades. Né? E o Seminário dos Empreendedores, a gente fez a 8ª edição em Goiânia esse ano, mas esse ano já fizemos mais 18, contando com esse que vai acontecer aqui agora em Palmas. Que é isso?